O meu nome é Leonor e estou cá em Portugal há 2 anos, como já foi descrito. Queria desde já agradecer ao André Barreto e à Joana Barbosa por me terem dado a oportunidade à Google Portugal de vir aqui apresentar um bocadinho o que nós vamos falar. Mas já que tenho uma audiência tão grande, eu gostava primeiro de tentar fazer aqui um pequeno survey. Eu queria perguntar, quando fazem uma viagem, onde é que vão procurar informação? E levantem a mão aqueles que vão à internet. Obrigada. Agora vou passar para uma segunda pergunta. 3%. Eu gostava de perguntar o que é que acham que significa este número dentro da relação da pergunta que eu fiz antes. 3% é a percentagem de pessoas que não vão à internet. Acho que fomos bastante representativos nesta sala. E agora gostava de vos apresentar, no fundo, um filme que mostra um bocadinho, tento partilhar um bocadinho como é que o digital, no fundo, está a mudar o comportamento dos consumidores. Muito obrigada. Mais uma vez quisemos demonstrar que, no fundo, mudaram-se a forma de fazer as coisas, algumas coisas essenciais, e a Google é generalista, no fundo. Vocês é que são os especialistas do setor e devem reconhecer que realmente há fundamentais que não mudam, o que mudam é a forma como realmente as coisas são feitas hoje em dia. 25 bilhões é o número de dispositivos conectados previstos em 2020. Obviamente que não estamos a falar só de telemóveis, estamos a falar de outros tipos de dispositivos e, obviamente, que estamos numa fase nova, estamos numa fase em que começámos com o computador, depois com o tablet, depois com o telemóvel, depois 2 telemóveis e agora começamos com os Fitbits e os Chromecasts e o relógio. E, obviamente, que isto tudo são informações, são aquilo que nós chamamos de contactos digitais. E, obviamente, que a Google se especializa nestes contactos digitais e tenta tornar-se útil e relevante ao longo do tempo. 150 vezes por dia é o número de vezes que as pessoas tocam no telemóvel em média. E eu, mais uma vez, gostava de perguntar, levante a mão, as pessoas que a primeira coisa que fazem de manhã é tocar no telefone. Agora vem a pergunta mais complicada. Levanta a mão as pessoas que a primeira coisa que fazem de manhã é tocar no parceiro, parceira ou marido. Espero que não hajam aqui muitos parceiros e parceiros. O que eu quero demonstrar com isto é que realmente os consumidores estão cada vez mais ligados e procuram cada vez maior utilidade do digital. O que isto quer dizer também, e como esta pergunta que eu fiz é um bocadinho introdutória, é o facto que o telemóvel começa a ser quase um comando de vida, quase um assistente de vida, e mais uma vez, reforçar este papel do telemóvel. Eu gostava de perguntar se aqui há marketeers e responsáveis de marketing, aqueles que já estão a incluir o mobile no plano de marketing deles. Os que não estão, quer dizer que o vosso plano não está feito. E o que eu acho que é interessante é ver que realmente dentro do turismo, quando se fala de interação com os mercados, obviamente
que estamos a falar, e sobretudo aqui na Madeira, estamos a falar dos mercados emissores, é que são a real oportunidade do digital. E a real oportunidade de falar com os possíveis turistas. E o que eu acho que era muito importante, e gostava de partilhar convosco, a Google também se interessou neste tema e pediu à Oxford Economics para fazer um estudo sobre o impacto do conteúdo digital e do acesso à informação digital no setor do turismo. E é interessante ver, só para terem uma ideia, que em 2012, por isso já lá vão 4 anos, já 170 milhões de viagens foram influenciadas pelo digital na Alemanha. E quando olhamos para os números nos outros mercados, temos Espanha já com 60 milhões de viagens, França que vão até 100, obviamente que umas são influências diretas, outras são influências indiretas. E por isso aqui mostra como é que realmente a viagem, não se pode pensar que o digital é uma coisa que as pessoas vão e vão comprar logo a viagem, etc. É um processo. Também acho que é importante, isto é uma boa notícia, a oportunidade está cá, o digital é uma oportunidade económica e as perspectivas de crescimento são muito grandes e o que é ainda mais interessante é que a oportunidade digital é tão mais oportunidade quanto é a penetração nesses mercados do digital. E aquilo que é realmente super interessante é que a Europa é a região no mundo com maior penetração do digital. E por isso, mais uma vez, para a Madeira, acho que é muito interessante porque está a uma distância agradável para destino de férias ou mesmo de fim de semana. Outro gráfico que eu gostaria de partilhar convosco é este gráfico da esquerda que releva esta importância do acesso à informação e da informação, o conteúdo digital, estar no digital. E o que mostra este gráfico aqui, bom, é um gráfico econométrico, mas estamos organizados pela ordem dos economistas. E, no fundo, o que é que mostra? Mostra que qual é que é o market share que um mercado concorrente com outro, em termos de destino, pode ganhar baseado na penetração, vamos dizer, do seu conteúdo no digital, o seu acesso no digital, a sua venda no digital. E o que nós vemos é que realmente a Espanha, Itália e Grécia, este estudo já foi feito há alguns tempos, vemos que ainda estavam muito atrasados relativamente a outros países, que são os países que estão para aquele lado, tipo Coreia do Sul e outros, mas em que mostramos, em que realmente percebemos que a capacidade de ganhar market share tem muito a ver com o conteúdo. E eu falo isto porquê? Porque quando se fala em digital, fala-se muito de viagem de avião, viagem de hotel, mas não se fala muito daquilo que nós chamamos de in-local activities. E, no fundo, é a oferta do destino também tem toda esta parte do setor que é muito importante e que precisa estar presente e precisa estar acessível e ser útil. Neste estudo, e foi um estudo que se baseou muito na altura na Grécia, Itália e Espanha por causa do volume e por causa da crise, o que este estudo dizia, e tenho pena de não ter aqui os meus speaker notes para ter os números exatos, mas o que eles diziam é que havia uma percentagem incremental no GDP direto da economia da Grécia de quase 3,5% e na Itália e em Espanha. Eu não tenho os números todos na cabeça, mas eu sei que em Espanha estamos a falar na criação de 50 mil postos de trabalho. Então tem ali ao lado. E na Grécia muito, muito mais. Por isso, realmente, o digital não traz não é só uma questão de vendas, também é uma questão de oportunidades de trabalho. E, mais uma vez, venho aqui dar uma boa notícia. Há muito para fazer, mas a oportunidade e a procura está lá e é o que eu vou mostrar agora. E queria partilhar convosco um estudo que foi feito com o Brand USA. Obviamente, os Estados Unidos têm uma estratégia de promoção digital já há muito tempo e quiseram realmente reforçar com um estudo econométrico, que também foi feito por um instituto independente, Oxford Economics, e o que eles auferiram para o ano fiscal 2014 foi por cada euro investido, eles tinham, não está aqui o número inteiro, mas tinham 17,7 return on investment. Ou seja, por cada investimento, que é o azul, que não se vê praticamente, tinham aquela despesa incremental de turistas, receita de turistas, e que não impacta realmente só a parte dos voos e dos hotéis, mas, como veem, impactou toda a cadeia de valores. Por isso, mais uma vez, acho que era importante olharem realmente para o digital de uma forma séria e olhá-la como uma oportunidade, e é uma oportunidade que é diferente das outras, não é uma oportunidade incremental, é uma oportunidade que só está lá proporcionalmente à agressividade que
um turismo regional, uma linha aérea, um hoteleiro vai ter relativamente essa oportunidade. É a vontade de a agarrar que vai fazer a diferença. Eu gostava de passar este vídeo que no fundo explica o que é que foi feito a nível de promoção digital. We're marketing the United States of America around the world. It's a little bit of a hard thing to grasp. Even today, when somebody asks what I do, it's a little bit difficult thing to answer, to say, I market the USA. And I think that's part of the excitement. If you think about what is the brand that is the United States of America, it's massive. Pick a company and pick a brand, the United States of America, what it stands for is as big as any one of them. The challenge that we have and the inspiration that we have every day is how do we wrap our arms around that is the brand? How do we leverage that on behalf of the travel and tourism industry around the world? With digital, we can actually look at who are the consumers out there, what are they looking for, and inspire our messages and content before we even start tailoring it, updating it, or optimizing it to different audiences. We have started in quite humble beginnings with essentially simple search campaigns. Very, very quickly, we have started working closely with our internal team at Google on adding products like mobile, Google Plus, and YouTube, and the display network. We have found tremendous value in looking at engagement or response as much more of a true measure of a particular execution's value or particular technology's value. We use engagement ads, specifically the Lightbox execution. We're delivering rich content to the right consumer and getting amazing response. At the moment, we're getting 6% engagement rate and 6 cents per engagement cost. We use channels like YouTube to really deliver content and engage with consumers. So when it comes to TrueView, we've been able to be incredibly efficient as a testament to being able to target the content and, more importantly, only pay for consumers that are actually engaged. Especially when it comes to emerging markets, we're getting down to 1 cent per view for somebody watching our advertisement. And we know that 1 in 5 actually didn't skip and watched it through. We have been very successful thanks to both the efforts of the team here and the team at Google. We are responsible for engaging consumers with great content, and Google is able to help us tailor not just our spends, but tailor our messages, and to some degree inspire the content that we deliver. Travel and tourism is the nation's number. Ok, vou explicar um bocadinho qual foi a trajetória que foi feita na altura, entretanto continua, e aquilo que ele explica no fundo é que realmente começa a falar por um humble beginning com o search. Porquê? Porque o search é a forma mais declarada de intenção que as pessoas têm. Escrevem o que é que querem, o que procuram, etc. E por isso, quando alguém escreve férias na Madeira, está mesmo à procura de informação sobre férias na Madeira. Há ali realmente uma curiosidade e um princípio de intenção de eventualmente ir. Mas como vamos ver, há tantos pontos de contacto, há tantas solicitações que, para realmente um destino ficar top of mind na altura da decisão, é preciso trabalhar-se estas audiências, envolver-se, e é aí também que as empresas têm, neste momento, a sorte de ter muitos mais dados e muito mais oportunidades para se envolver com os futuros clientes do que o que tinha há uns tempos atrás. E o turista é conectado a plataformas digitais, vive online e pesquisa e explora cada vez mais através do digital. E o digital já é a fonte principal de informação, a seguir, em termos de relevância, a seguir ao word of mouth, mas é realmente já o primeiro fonte de inspiração. E quando eu fiz aquela pergunta, quando vão fazer uma viagem, onde é que a vão procurar, quem é que vai a um site que levanta a mão, é bastante demonstrativo disso. E é muito importante perceber e realmente aproveitar essa oportunidade. Dentro dos sites e daquilo que é o online, o search, como eu tinha dito antes, é o oráculo, é um bocadinho um oráculo, onde as pessoas realmente escrevem, não têm que dizer a ninguém, podem escrever o que quiserem, e por isso escrevem um bocadinho de tudo, e por isso declaram mesmo em primeira mão a intenção, e é nesse sentido que a Google tenta estar presente e tenta estar útil e tenta ajudar também os seus parceiros. E eu gostava já agora de fazer mais uma pergunta. Isto corresponde a um comportamento de pesquisa dentro do turismo, e a linha horizontal é uma linha temporal. Alguém me sabe dizer que comportamento é este? De que pesquisa? Qual é a palavra pesquisada? Viagem, férias, é Inglaterra,
é holidays. E agora a minha segunda pergunta, este pico corresponde a que altura do ano? Muito bem, já conheci a resposta porque é mesmo na Madeira. O que acontece é chamado Holiday Blues e é o pico onde os ingleses, no primeiro dia útil do trabalho, depois das férias e da passagem de ano e todas as resoluções, a primeira coisa que eles querem fazer é planear uma viagem. E saber para onde é que eles vão nas férias. Estão tão motivados. E realmente aparecem, tem aqui no fundo só a mostrar um bocadinho isso, e aquilo que eu queria era dar também os parabéns ao Turismo da Madeira, porque dá 3 anos para cá, que tem aproveitado esta oportunidade. Como o digital é muito eficiente, vocês não veem porque é só impactado para os alemães e para os ingleses, neste caso, que é o chamado YouTube e que é, no fundo, a invasão da página, da homepage, da primeira página do YouTube, com um convite para vir à Madeira. E é interessante ver que só em 2 dias, em Inglaterra, isto foi em 2014, nós já fizemos em 2015, tentamos fazer todos os anos no dia 1 de janeiro, 2016 também, mas para dar só um exemplo, 17 milhões de impressões foram pessoas que viram o anúncio e 4,2 milhões de utilizadores, isto em 2 dias. E na Alemanha, em um dia, 10 milhões de impressões, 3,4 milhões de utilizadores, só num só dia. E o que é interessante é ver o impacto que teve nas pesquisas. Porque as pessoas veem um anúncio, às vezes reagem, outras vezes veem e não reagem sempre. Mas é interessante ver que aqueles traços vermelhos são realmente o pico de janeiro. Nos anos anteriores não era de todo tão relevante. Isto em Inglaterra, isto na Alemanha. Também gostava de demonstrar que não é só o destino, também são os players, obviamente os players principais. Por isso, hotéis de Madeira também foram subsequentemente mais pesquisados, porque pelo menos houve a intriga e a curiosidade. E a mesma coisa, por exemplo, para o TUI de Madeira, ou seja, os vários players podem também beneficiar, no fundo, desta curiosidade que se desperta com o digital. E o que é importante pensar é que realmente, e era um bocadinho isso também, as férias são se calhar para as férias de verão, mas nos países nórdicos, sobretudo, há esta questão do dia 1, do primeiro dia útil de trabalho, mas é que realmente a viagem não começa quando as pessoas compram o bilhete e a comunicação com os clientes também não começa quando as pessoas compram ou estão a querer mesmo comprar. Ela começa muito antes, ela começa na fase de sonhar, na fase de planear. A fase mesmo de reserva, vamos dizer, de compra, neste caso isto é um estudo da BCG de 2013, que mostra a repartição do tempo em 42, da distribuição em 42 horas do tempo que foi preciso para planear uma viagem de 4 dias. E aquilo que vemos é que realmente a maior parte do tempo até é antes. E antes também já faz parte do prazer, porque antes já faz parte das pessoas sonharem e imaginarem-se lá, por isso já faz parte um bocadinho da evasão da viagem. E é importante pensar nisso porque hoje vocês também fazem parte e são players dessa parte da viagem. E é nessas áreas, isto são partilhar também convosco um bocadinho os vários interesses que podem influenciar uma escolha de um destino, isto para chamar a atenção que, mais uma vez, todos têm uma responsabilidade para que o destino seja um destino em que as pessoas acabam por escolher, e se a informação não estiver disponível no digital, elas não sabem. Outra questão que é interessante ver é que a maior parte, há muitas atividades já no local que são planeadas antes de partida e muitas delas já reservadas. O planeado é a barra preta e por isso veem que, por exemplo, mesmo museus, parques temáticos, excursões, eventos, atividades outdoor, mesmo as atividades outdoor, já 1 em 3 já são pelo menos planeadas na altura de fazer a viagem, porque obviamente as pessoas querem tirar o maior prazer e partir de quando cá estão. Isto para dizer o quê? Que as pessoas dão muita importância a esta parte da experiência. E esta parte da experiência é muito importante, sobretudo porque está a ultrapassar a parte dos objetos. Ou seja, as pessoas, isto é o resultado também de um estudo em que se perguntaram para um dia prenda de anos, se não houvesse problemas de orçamentos, não houvesse problemas de disponibilidades, o que é que gostava mais de fazer? E a primeira escolha foi um fim de semana fora. Obviamente que a questão também era a tecnologia, como é que podemos aproximar, e obviamente que a tecnologia digital permite hoje também explorar, exponencial este mundo, no fundo real, antecipar e confortar na escolha, porque as pessoas são exigentes e querem ter decisões lúcidas. E aqui só algumas tecnologias, o Cardboard da Google, que permite, no fundo, ver virtualmente e ter uma imersão virtual. Aqui é um filme sobre crianças que não podem viajar e que vão descobrir os oceanos.
Outras é dar a conhecer experiências novas em destinos já conhecidos. Isto foi um projeto que a California Big Dreams, em que resolveu passar filmes diferentes todas as horas, também num masthead, no fundo no mesmo formato que a Madeira faz, mas vídeos de coisas novas e diferentes para fazer, com resultados que foram fantásticos. Eu não tenho aqui agora os detalhes, mas que foram mesmo impressionantes. Outra possibilidade digital é realmente o Street View, isto é Óbidos. Óbidos está disponível para quem o queira visitar, no Google Cultural Institute, como um dos lugares bonitos do mundo. E claro, a Google, no seu posicionamento, é um bocadinho quem é o responsável pelas ações, quem é o responsável pelo conteúdo, não é a Google. A Google tenta disponibilizar tudo para tornar esta informação útil, disponível e acessível às pessoas que a procuram. E por isso também dá muitas ferramentas para criativos. Já devem conhecer os vloggers, os videobloggers. A videoblogger, uma das mais influentes no mundo até, é lusodescendente, que é a Bethany Mota, na moda. Se calhar os mais novos conhecem. E a importância que isto também tem, e no fundo eles neste momento são promotores disto. Gostava de vos apresentar o Fun for Louis. O Fun for Louis tem 1,7 milhões de subscritores e os vídeos deles foram vistos 188 milhões de vezes em 4 anos. Ele pode ser um influenciador importante nos mercados dos followers que ele tem, em França, por exemplo, e por isso considerá-los também como promotores do destino pode ser algo interessante, fazer parcerias com eles pode ser interessante. Por outro lado, a Google também disponibiliza, claro, ferramentas para ajudar a crescer o negócio. São ferramentas que permitem, umas, serem descobertas, o Google AdWords, obviamente, mas também o Maps, o Google Plus, que não tem cá não tem muita presença, o Google for Work, para maior eficiência e escalabilidade, e as ferramentas que permitem, no fundo, medir a apetência de um certo mercado para um produto ou um serviço. São todas disponíveis e são todas gratuitas. Muitas vezes ouço, quando falo com clientes, de querem criar plataformas complicadas, de querem criar sites complicados, e muitas vezes a minha mensagem é que, obviamente, como a Google também há outros players, mas temos milhões de engenheiros que trabalham muito arduamente para terem as melhores infraestruturas, os melhores dispositivos, as melhores locais para poderem colocar os vossos conteúdos, e por isso, muitas vezes, em vez de gastar 80 em produção e ter 20 para promoção, obviamente que eu sou um bocadinho subjetiva, mas obviamente que é muito melhor gastar 20 na produção e ter 80 na promoção, porque é na promoção que se vai buscar os clientes. Hoje qualquer negócio pode ser alcançado, ou seja, pode alcançar o mercado global. Há muitas PMEs que podem ser micro-multinacionais através do digital. E a missão da Google, obviamente, é tentar aquela questão da intenção do search, é realmente o nosso posicionamento. O que é que nós consideramos como intenção? Intenção e tentar dar as melhores respostas àquilo que é intenção. Pode ser uma intenção de pesquisa, de conhecer melhor, de compra. E vamos falar um bocadinho sobre isso. Porquê? Porque, obviamente, como vimos há bocadinho, com tantos dispositivos está-se a tornar tudo muito complexo. 94% dos utilizadores já utiliza mais do que um dispositivo para planear as suas viagens, e isto torna-se muito complexo. E há aqui umas médias de 32,5 sites visitados, 2,3 websites visitados, o que faz com que se torne muito enfadonha esta parte de planeamento. Os browsers têm sessões, as pessoas têm momentos, e a Google interessou-se em perceber esta abundância de momentos e o que é que realmente eram estes momentos importantes, estes com intenção. E o que nós chamamos estes momentos, os micro moments, são momentos que no fundo são momentos em que, por reflexo, as pessoas vão buscar os telemóveis ou o dispositivo e vão atuar sobre uma necessidade que sentem, que pode ser de descobrir, de aprender, de encontrar ou de comprar. E por isso são momentos muito ricos de intenção e são os momentos que nós consideramos os momentos propícios para uma marca se envolver com o seu consumidor. Ou seja, a marca tem uma opção. Ou está lá, responde e é útil, ou não está lá, ou pode estar lá e mal, ou seja, não se mostrar relevante para aquilo que é preciso, e isso também é preciso ter em conta.
Fizemos um estudo para perceber estes micromomentos e isto, no fundo, é vamos dizer, o DNA digital, durante 2 meses, de uma pessoa que aceitou partilhar todos os momentos dela. Esta é uma dentro de um grupo, obviamente, de estudo. E o que é que nós vemos é que houveram 40 mil momentos digitais. Estes 40 mil momentos digitais separam-se em momentos, vamos dizer, pessoais, como o dating, não é? Namorar, mas momentos mais de consumo, como a pizza, que foi só um dia, e um momento que é o planeamento de viagem. Isto era para uma Disney World. Quando o estudo acabou, ainda não tinha havido conversão. E por isso mostra que durante 2 meses houve estes pontos todos de contacto. Houve mais de 200 pontos de contacto neste momento. Então, para ilustrar um bocadinho, estes micro-moments são o quê? Quando se está à procura de um lugar para tomar um pequeno almoço, quando se quer reparar um relógio e não sabe onde ir, quando se quer procurar, obviamente, para o destino de viagens. Quando separamos nos dispositivos, vemos que realmente utilizam diferentes meios, o search, o vídeo, os sites, mas também utilizam diferentes dispositivos. E repare e chama a atenção da importância do mobile. A minha pergunta sobre o mobile é porque realmente estamos num mundo que somos mobile first e quem não está no mobile neste momento não está. Sobretudo que as pessoas são muito mais exigentes e por isso são capazes de não voltar e procurar uma solução na mesma marca ou no mesmo fornecedor se no mobile as coisas não funcionarem como deve ser. Nós consideramos que isto é a grande oportunidade, são estes micro-momentos e nós tentamos compreendê-los. Já falei um bocadinho sobre isto, os micro-momentos é esta intenção, mas depois se torna muito poderosa e isso no fundo é o posicionamento da Google, que é em todas as propriedades de Google vai enriquecê-lo e perceber que realmente os algoritmos vão realmente perceber que a pessoa está mesmo com uma intenção. Com a localização, o horário, o device, o tipo de atividade no site, a audiência, o que torna o que nós chamamos o Real In-Market Audience. E trabalhamos obviamente os Travel Micro Moments. Os travel, estes são os momentos que nós consideramos chave, não só de travel, mas que também podem ser aplicados a travel, que são os momentos em que me apetece ser entretido e as marcas podem aproveitar estar nesse momento para se envolverem com a sua audiência. Os momentos em que procuro uma informação. Os momentos em que preciso de ir a algum lado, preciso de informação, saber os horários de abertura, etc. Os momentos em que estou a fazer alguma coisa e preciso de ajuda, para terem uma noção. O ano passado foram mais de 100 milhões as pesquisas de horas de conteúdo para respostas a pesquisas de how to. Como é que eu faço? Não sei se já fizeram, eu faço imensas vezes. E o I want to buy, acho que também já conhecem. E o turista, por isso, dentro daquilo que é as fases clássicas de sonhar, planear, reservar e experienciar, tem os momentos I want to know, que são as fases de sonhar, I want to go, plan, book e I want to do. A Google, mais uma vez, e para alguma clareza, se calhar, de posicionamento, a Google não se pretende ser um meta search, a Google não pretende ser uma OTA, a Google pretende continuar a fazer a mesma coisa, que é organizar e estruturar a informação, torná-la acessível e útil. A questão é que no travel, como viram, a complexidade é tal que a Google lançou alguns produtos para tornar mais fluido e, por isso, dar mais oportunidade a todos os players, mesmo aqueles de long tail, de aparecerem nos momentos realmente relevantes e dar a melhor resposta. O Google Flights, que já devem conhecer, o Google Hotel Search, o Book on Google, que não existe em todos os mercados, ainda está em beta, isto é uma roadmap que vos apresento, mas ainda está em beta, já está a ser utilizado em beta com a Lufthansa em alguns mercados, está a correr muito bem, por isso, em princípio, vai ser expandida, e Google Destination Search, em que, no fundo, procura dar respostas a onde é que eu posso ir fazer ski este fim de semana, onde é que eu posso ir nos próximos 2 dias com este orçamento, etc. Ainda está muito em beta esse, só foi anunciado o início da experimentação no grande público em maio deste ano, por isso estamos a falar de algo que ainda está numa fase muito inicial. Gostava, então, só de vos mostrar, no fundo, este vídeo, que vos diz, que mostra um bocadinho o porquê destes produtos. Check this. For me, okay.
mais tempo. Tinha aqui alguns exemplos das diferentes maneiras de utilizar o digital para estes momentos. Aquilo que eu deixava era para pensarem quem é que está com intenção, procurem as pessoas que realmente demonstram e declaram que estão com intenção e que procuram os vossos produtos ou serviços. Quem é que escolheu interagir com a minha marca? Não percam esses momentos. Uma pessoa que vai ao site e que se vai embora, não é porque não converteu que não é importante, é tão importante como a outra. Quer dizer que se calhar há ali qualquer coisa que não estava a correr bem e que se calhar ainda tenho uma oportunidade de o recaptar. E quem é que se assemelha aos meus clientes-alvos? Quem é o meu mercado-alvo, no fundo? Identifique os seus micromomentos, responda às necessidades no momento e convido-vos a visitar a Growth Engine for Europe. São também PMEs que utilizam o digital de maneiras muito diferentes e que lhes permitiu dar uma resposta para crescer. Muito obrigada.